Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Pega o sal para mim. Pode sentar. Nós estamos no 15º domingo depois de Pentecostes e hoje é o 7º dia da oitava da Senhora Santa Rosa de Lima, que é a celestial padroeira da América Latina, junto com a Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. E também é dia de São Lourenço Justiniano, bispo e confessor. A epístola é de São Paulo, apóstolo aos Gálatas, e diz: Irmãos, se vivemos pelo Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não nos façamos ávidos da vanglória, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Irmãos, se algum homem for surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, admoestai-o com espírito de mansidão, refletindo cada um sobre si mesmo, não caia também em tentação. Levai os fardos uns dos outros, e desta maneira cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas cada um examine suas ações, e então terá glória somente em si mesmo e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que é catequizado na palavra, reparta todos os bens com que o catequiza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, não desfalecendo. Logo, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos irmãos na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas almas, o Evangelho é o famoso episódio da viúva de Naim. O padre não vai traduzir, mas todos conhecem. E se não, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 16, um episódio muito conhecido. Mas como vamos comentar a epístola, por isso a traduzirei somente. Nós estamos aí 15 domingos depois da festa de Pentecostes. E isso quer dizer o seguinte, que fazem 15 domingos atrás que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e encheu a igreja da sua vida. Por isso a igreja é santa, é imaculada, é sem mancha e sem ruga. Por quê? Porque a vida da igreja é a vida do Divino Espírito Santo. Nós nos movemos, nós pensamos, agimos, falamos, crescemos, e todos os movimentos que nós temos, nós devemos a quem? A nossa alma. Por isso, depois que ela vai embora, quando ela for embora, o nosso corpo está sujeito somente à lei da gravidade. Estará prostrado no mais que ele encontrar, que é o solo, e a outras leis, como da putrefação. Nada mais que isso. Agora, quando a nossa alma está unida ao nosso corpo, nós podemos fazer muitas coisas. Por quê? Porque a alma é o princípio vital. A Santa Igreja tem o seu princípio vital. Qual é a sua alma? O Espírito Santo. Assim como a alma vivifica o nosso corpo, assim o Espírito Santo dá vida para a igreja. Por isso a igreja não é pecadora. Agora São Paulo está a dizer aqui, apliquemos a nós 15 domingos depois de Pentecostes. O Espírito Santo visitou a igreja inteira. Não foi só a cabeça ou um membro, visitou todos os membros. Assim como a nossa alma está em todos os membros, em cada uma parte do nosso corpo, assim o Espírito Santo dá vida a todos os membros da igreja. De tal modo que existem os membros vivos, que são os que estão na graça de Deus, que não estão em pecado mortal, e esses membros vivos têm o que? A vida do Divino Espírito Santo. E temos os membros mortos, como diz o nosso
querido catecismo, que são aqueles que cometeram pecado mortal e não estão vivificados pelo Espírito Santo, mas estão unidos ao corpo, e tem aqueles que nem ao corpo pertencem, são aqueles que pecaram contra a fé, a heresia e o cisma, que amputa aquele membro de tal modo que ele não pertença mais nem ao corpo e muito menos à alma da igreja. Pois então, nós estamos, ou deveríamos estar, repletos do Espírito Santo. E não precisamos falar línguas, estar no grupo da renovação carismática. Mas aqui São Paulo está dizendo que o quê? Aquele que está repleto do Espírito Santo fala-se línguas. A primeira é a coerência. Porque como tendo a vida do Espírito Santo em nós, nós estamos obrando como se fôssemos possessos pelo diabo. Mais ou menos isso que está dizendo o apóstolo. Ele vai dizer assim, quem vive da carne, quem planta da carne colhe a corrupção. E este é o espírito das trevas. E aqui eu não me limito somente ao 6º e 9º mandamento, mas a todas as astúcias e mazelas que procedem do espírito mundano. Os enganos, fraudes, não cumprir com a palavra, trapacear os outros e etc. Todas as mazelas possíveis contra qualquer uma das virtudes. E quem obra isso precisa do diabo? Não necessariamente. Mas como o diabo foi o primeiro a causar o mal na história, então ele é o pai de todos aqueles que se movem para o mal. Agora sejamos sim sinceros, existe uma fragilidade para caminhar para o mal. E existe a malícia aliada à fragilidade para caminhar com o mal. São duas coisas distintas. Da nossa fragilidade, Deus a conhece. E por isso, Ele vem em auxílio da nossa fragilidade quando nós clamamos ao bom Deus. Agora, da nossa malícia aliada à nossa fragilidade, que a malícia faz o mal acontecer e a fragilidade se desculpa ou se excusa, bom, não vem em nosso auxílio o Espírito de Deus, porque isso está viciado e quem assim obra não quer obter a mudança de vida. Então, 15 domingos depois de Pentecostes, nós deveríamos estar repletos do Espírito Santo e ter produzido os frutos do Espírito Santo, que é totalmente contrário, não é oposto, é contrário ao espírito da carne. E por que isso não acontece? Porque nós não falamos a língua da coerência, e é o que São Paulo está a dizer. Aqui começa, não vos enganeis, E aqui está dizendo por quê? Porque quem não é coerente começa a enganar-se a si mesmo. E isso é uma grande insensatez. Mentir para si próprio. Isso é um princípio de loucura. Não vos enganeis. E nós sabemos que quando nós servimos ao espírito das trevas, ao espírito do pecado e de qualquer um vício e paixão desordenada, nós nos colocamos voluntariamente, nós nos submetemos conscientemente e nós sabemos a consequência de tudo isso, que é desgraça, arrependimento, remordimento de consciência e etc. E nunca o espírito do mal, da carne e do mundo trouxe paz para ninguém. Ninguém. Nunca, e nunca trará, porque o espírito das trevas é justamente o que ele não tem, é paz. Ele é espírito invejoso da paz que os homens podem ter, por isso ele investe muito contra a salvação das almas, oferecendo coisas, falácias, mentiras e lê dos enganos, mas tudo isso, bom, o Espírito de Deus dissipa. Não vos enganeis. E como não nos enganar? Vivendo a coerência da verdade conhecida. E o grande e caro preço a pagar por isso é a coerência. E lembremos-nos que quando o Espírito de Deus nos chamou, e de fato no batismo dos infantes, a primeira coisa que o padre faz é dar uma cruz na testa e no peito daquela criança. Então, Nosso Senhor nos chamou à coerência, mas a coerência de Cristo é estar crucificados com Ele. Ele não prometeu prazer para nenhum de nós, E quando houver uma revelação privada que Ele está prometendo mundos e fundos, diz, apartai-vos de mim, Satanás, porque o bom Jesus, há 2000 anos atrás, Ele disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E foi cada dia. E o espírito da carne, do mundo e do demônio vai fazer o quê? Joga essa cruz. Não seja um
em palavras vulgares, um trouxa, um idiota? Para que perdoar? Para que rezar? Para que ficar com essas beatices? Esse é o espírito das trevas. Mas o espírito de Deus é o quê? Rezar é sacrifício, é perdoar, é saber pedir perdão, é fazer penitência, é sair do caminho das trevas e etc. Então não nos enganeis. Esta é a primeira palavra que o Espírito de Deus fala para as almas que querem seguir a verdade. Não vos enganeis. Não nos enganemos. E assim, quando nós deixarmos de nos enganar, aí nós não seremos enganados pelo espírito do mundo, que é alheio, que é externo, e pelo espírito das trevas, que também é alheio e externo. Mas quando tirarmos a mentira que nós mesmos projetamos, que nós mesmos formulamos para nós mesmos nos enganarmos. E aqui vai dizer o apóstolo, porque não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquele que está se enganando está zombando de Deus. Parece uma afirmação absurda. Por quê? Porque se eu estou me enganando, eu estou zombando de mim. Sim, mas só que tem uma voz chamada consciência, que ela é iluminada pelo bom Deus. Por isso ninguém pode, com precisão absoluta, enganar-se e justificar-se a si mesmo, desde o uso de razão até a sepultura, salvo se vier uma loucura grave. Nós ouvimos aquela voz que diz, você errou. Isso está errado. Não precisamos estudar a Santo Afonso de Ligório, hein, para saber disso. E também a mesma voz diz, isso está certo. Muito bem, faça isso novamente, porque isso está completamente correto. E a mesma voz, porque ela, como uma juíza, sabe nos castigar, nos punir das iniquidades e também sabe nos felicitar das coisas que nós fizemos bem, mesmo que ninguém nos diga que aquilo está bem, nós sabemos. E quando nós nos enganamos calando aquela voz, nós estamos silenciando a voz de Deus. E isso é zombar de Deus. Por quê? Porque Deus falou e você vai dizer, mas Senhor, eu não ouvi, o Senhor não disse isso. Mas Deus disse, isso está errado. Foi a sua consciência, que é o eco da voz de Deus, que é o eco da moral primeira, do princípio de toda ação e do fim de todos os mortais. Por isso, quem se engana, zomba de Deus. Aí aquele pecador, hein, que anda de pecado em pecado, no limite do pecado, caminhando ali no abismo, sempre na borda, não caí, mas eu estou brincando na borda, eu tenho tudo para quê? Para cair. A consciência fala, não faça isso, metros para trás. É um abismo, quem cai num abismo se estraçalha, mas não, está divertido, adrenalina, caminhando, quando menos pensar, vai cair na onde? No abismo do pecado. E a voz da consciência dizia o quê? Afasta-te daí, perigo, não faça isso. Não quis, não ouvi, e aí se explica a ruína da alma. Então, quem se engana, zomba de Deus. Cala a voz de Deus, que a consciência reta, ilustrada pelo nosso bendito e querido catecismo e pela pregação do Santo Evangelho e pelos 10 mandamentos, em definitiva, que ilumina como lei natural a todos os homens que usam a sua razão retamente. E quais as consequências desse engano? É o que lhes dizia ao princípio, aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então quem ouvir a voz da consciência reta, e muito mais em graça de Deus, vivificado pela graça de Deus, bem confessado, comungado e etc., rezando e devoto, fervoroso, ele tem tudo para colher. Aí vamos entender, 15 domingos depois de Pentecostes, devíamos estar em alto grau de fervor de espírito, porque estaríamos o quê? Seguindo o impulso da vitalidade de quem? Do Espírito Santo. Isso é um São Benedito, isso é um Santo Antônio, um São José e qualquer outro santo, porque o Espírito Santo, ele empurra para o alto. E aí todas as nossas obras que parecem impossíveis se tornam possíveis e fáceis. Rezar não vai ser um parto, hein? Fazer penitência não vai ser perder a vida. Por quê? Porque vivificado pelo Espírito Santo, tudo isso tem o quê? Uma facilidade, porque é vitalizada pelo sobrenatural. E se nós fazemos isso com o espírito humano, sim, vai ser insuportável, vai ser desagradável, nunca teremos tempo e estaremos sempre em outro ledo engano. Agora,
vai dizer São Paulo: mas não nos cansemos, pois de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, não desfalecendo. Aí nós vamos entender porque os santos não se cansaram, e quando parecia poucas heróicas obras que eles faziam mais, em quantidade e intensidade, e tinham fome de penitência. Santa Rosa, hein, inventou todos os meios que se pode conceber de penitência. Hein? Por quê? Porque vivificado pelo Espírito Santo, aí vem as originalidades e criatividades que o bom Espírito de Deus é muito de bom gosto, e aí vamos entender os santos. Mas sem isso nós não entendemos. E nós nos cansamos e nós penduramos a nossa cruz como se fossem chuteiras e a nossa vida segue, de volta para o mundo. Aí o retrocesso. Porque nos cansamos do bem que fazemos. E se nós nos cansamos do bem que fazemos é porque estamos fazendo o bem do modo mal, ruim, que é com as nossas próprias forças somente. Isso não dura muito tempo. Por isso nos cansamos. Então, queridos fiéis, queridas almas, nesta altura do combate, peçamos, gritemos, clamemos ao Divino Espírito Santo que Ele venha com a sua vitalidade, viver da sua vida, viver baixo as suas inspirações, e para isso, eu repito, não precisa ser um místico, no melhor dos casos, ou no pior dos casos, um carismático, precisa ser o quê? Uma alma fiel. Sendo fiel e coerente, o Espírito Santo iluminará todos, porque Ele ilumina, e não haverá nem fanatismos e nem ilusões, porque Ele é o Espírito da verdade, e assim sendo, Ele não permite que as almas iluminadas por Ele caminhem nas trevas do erro, seja em qualquer matéria que isso alcance. Para isso, então, peçamos a intercessão de Maria Santíssima, a fiel esposa do Espírito Santo, que é a nossa Mãe Senhora, que ela nos conceda esta intimidade com o Divino Espírito Santo para exorcizar o espírito das trevas, o espírito do engano, o espírito da incoerência e entronizar o Espírito Santo em nossas almas. E lembremos-nos que esta alma foi feita para ser um templo vivo do Divino Espírito Santo. Então é dar ao Espírito Santo o lugar que lhe compete, que é reinar em nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.